Saudação de paz, guerreiros, todos aqueles que acompanham o canal, que sempre está aí nos acompanhando. Eu vou estar tratando nesse vídeo sobre tanto teologia quanto cursar um curso hebraico, ou cursar um curso grego. E muitas pessoas pensam que você fazer a teologia, deixa eu pegar. Muitas pessoas que você pensa fazer teologia é você também saber hebraico. E não é isso. Curso de teologia é curso de teologia, curso de hebraico é curso de hebraico. Da mesma forma que também é o curso de grego, é outro sistema. Teologia, a saber que tem as suas várias ramificações dentro dela. Aqui, ó. Seja ela aqui histórica exegética, seja ela natural, seja ela aqui, ó, sistemática, entre outras. Então isso é você estudar a teologia no decorrer da história, por isso que ela é histórica. Aqui é você estudar a teologia dentro de um olhar mais analítico, exegético. Aqui já é teologia natural, aqui já é sistemático, onde você vai estudar as doutrinas em si, dentro ali da própria igreja. Aqui. As doutrinas em si. Então isso aqui é você estudar sobre teologia. Quando você estuda ela na sistemática, aí você vai estudar sobre as doutrinas, seja ela pneumatológica, aqui, ó, pneumatologia, armatiologia, soteriologia, você vai usar angelologia, aí tem pessoas que dividem, deixa a pneumatologia só para o Espírito Santo e para os outros espíritos, ou melhor dizendo, deixa a pneumatologia só para os espíritos, e já o Espírito Santo eles deixam só a paracletologia. Paracletologia. Então, isso aqui é você estudar teologia. Histórica já é outro assunto, exegético já é outro assunto, natural já é outro assunto. Teologia sistemática envolve essa área aqui. Quando você faz ela ali histórica, aí você vai estudar a história da igreja, passando ali desde dos tempos primitivos. Aqui, ó. Passando aqui desde a igreja primitiva, e vindo ali, desembocando no decorrer da história. Aí você vai passar pelos pais da igreja, ou melhor dizendo, se for bem detalhado, pelos pré-pais da igreja, depois pelos pais da igreja, os pré-pais aqui, ó, da igreja. Aí você vai passar pelos pré-reformantes, Pelos pré-reformantes. Aí vem depois os reformantes. Ou melhor dizendo, pelos pré-reformadores, Seria mais ideal aí, reformadores. E depois pelos reformadores. Aí sim você está estudando sobre teologia. E aqui histórica, aqui sistemática, apenas dando um exemplo. E você fazer teologia não é sinal que você está fazendo hebraico ou grego. Quando você está estudando teologia, você está voltado para outra área. Quando você está estudando hebraico,
você está voltado agora para, você está estudando outra língua, você está estudando uma língua hebraica, que é totalmente diferente disso aqui. Está estudando uma língua hebraica. Aqui é como se você estivesse estudando, como se você fosse uma criança e estivesse aprendendo a começar a falar. Isso sim é a língua hebraica. Aí você vai estudar toda a área ali da linguística, dependendo se você pegar principalmente um hebraico desde da introdução até o avançado, você vai estudar muita coisa mesmo. Quando você pega só a introdução, você vai estudar o que? Um alfabeto. Vai estudar o que? Um alfabeto. Aí depois você vai estudar sobre tantas consoantes, né? As consoantes. Vai estudar sobre que começou a ter depois das famosas vogais, os necudotes, né, que é os pontos maçoréticos. Então é totalmente outro tipo de assunto. Quando você estuda o próprio grego, vai ser a mesma coisa. Você vai estar estudando o quê? Uma língua grega. Tratando do Novo Testamento, é o famoso grego koiné, né? É o famoso grego koiné, que vai passar pela mesma situação. Aqui, ó. Você vai estudar um alfabeto, porque aqui agora você está estudando uma língua. As consoantes, né? Desse alfabeto, as vogais. Aí você vai andando, dependendo do curso que você vai pegar. Aí você vai estudar os modos, né? Aqui, ó. O modo que se encontra, o tempo que se encontra, a voz que se encontra. Entendeu? Tudo isso você está estudando dentro de uma língua. O modo que se encontra é um indicativo, um subjuntivo, um imperativo. Você vai estudar, seja no tempo passado, futuro, a voz ativa, uma voz média, uma voz reflexiva, né? Uma voz passiva. Você está estudando uma língua, é totalmente diferente de você estar estudando teologia. Cada uma vai estar dentro do seu próprio quadrado. Então fazer teologia não é estudar hebraico, não é estudar grego. Aqui você está fazendo, se for uma teologia sistemática, você vai estar dentro disso aqui, dentro desse patamar. Se você conhece a língua grega, você já vai estar mais por dentro. Por que pneumatologia? Porque pneu não quer dizer espírito. E logia, você sabe que é discurso ou estudo. Discurso ou estudo. Raciocínio. Porque hamartiologia, se você já tem estudado o grego, você sabe que hamartia quer dizer pecado. Aqui, ó. Quer dizer pecado. E logia, então você vai ser estudo sobre o pecado. Soteriologia, sotério, né? Que é o verbo grego sotério ali, que é salvação. Estuda a respeito da salvação. Angelologia, angelos, você sabe que é anjo, mensageiro. Logia, que é estudo, você vai estudar sobre os anjos. Paracletologia, se você estudar o grego e depois estudar a língua, a teologia, você sabe que paracletologia, paráclito, é o Espírito já de Deus. Logia, que você sabe que é raciocínio, é estudo sobre Deus, entre outras e outras questões. Então, estudar teologia, fazer teologia, não é estudar hebraico, não é estudar grego. Tem que deixar bem claro. Aqui você está estudando uma nova língua. Você está estudando ali, é como se fosse uma criança. Teologia não. Teologia você vai estar estudando, seja ela histórica, exegética, natural, sistemática, né, que envolve essas doutrinas, entre outras, a famosa teologia própria, que é a teologia própria, que também é a teontologia. Teontologia, que aqui é estudo sobre Deus, né? E você está estudando Deus em todos os seus comportamentos ali, dentro
do próprio livro chamado Bíblia. E aqui, teologia, você vai estar estudando só sobre ele mesmo. Cristologia, se você conhece do grego, você vai saber que essas expressões são gregas e deriva do determinado verbo grego ali. Agora, teologia é teologia, hebraico é hebraico e grego é grego, que isso tem que ser entendido e subentendido, cada um no seu quadrado. Quando você estudar só a teologia em si, aí você vai estudar o quê? Os 5 primeiros livros, né, que é o Pentateuco. 5 primeiros livros, você vai estudar o Pentateuco falado. Aí você vai estudar o que? Os profetas. E antes dos profetas, na verdade, deixa eu botar por ordem aqui os escritos, né? Vai estudar os escritos. Aí vai estudar aqui os cânticos, os sapienciais. Aí você vai estudar os profetas. Os profetas e tudo isso. Aí você está fazendo uma área da teologia. Se você estiver voltado para essa histórica, aí você vai ver quem foi que colocou a Bíblia em capítulo, quem foi que colocou os versículos, porque antes não era assim. Aí você está estudando uma teologia dentro da área, seja histórica, seja sistemática. Você está lendo, fazendo alfabetização hebraica, aprendendo sobre o hebraico, formando palavra, construção e toda a área ali, seja ela morfológica, sintática, analítica, todo lexical, todo o campo semântico. Aí você está estudando uma língua. Isso envolve língua, que é totalmente de fazer teologia. Que essa compreensão, né, possa ser entendida por nós.